Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai apresentar uma pequena revisão de unidades, né? Então, basicamente, a gente vai ver os sistemas de unidades, que são o sistema internacional, o sistema gravitacional britânico e o sistema inglês de engenharia. Tá? Um sistema de unidades, ele é definido pelas dimensões que são utilizadas por cada um desses sistemas. Então, essas dimensões elas podem ser força, massa, comprimento, tempo e temperatura. Né? O Sistema Internacional de Unidades, o SI, ele é definido pelas seguintes dimensões, né, de massa, comprimento, tempo e temperatura. A unidade de massa é o quilograma, a unidade de comprimento é o metro, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o Kelvin. O sistema gravitacional britânico, o GB, ele é definido pelas seguintes dimensões: força, comprimento, tempo e temperatura. A unidade de força é a libra-força, a unidade de comprimento é o pé, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o grau Rankine. Aqui a gente pode ver que a diferença entre o sistema internacional e o sistema gravitacional britânico é a dimensão aqui de força e de massa, né? No sistema internacional, a massa ela é uma dimensão primária e a força é uma dimensão secundária. No sistema gravitacional britânico, a força é uma dimensão primária e a massa é uma dimensão secundária. O que significa a gente ter uma unidade secundária ou uma dimensão secundária? A minha dimensão secundária ela vai ter que ser definida pelas outras dimensões primárias. Tá? Então, no sistema internacional, a força ela é uma dimensão secundária, né? E a unidade de força é o Newton. E essa unidade ela pode ser definida, né, pela nossa segunda lei de Newton. Né? O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Né? A força é o Newton, né? Vai ter que ser igual a massa. A unidade de massa no sistema internacional é 1 kg vezes a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton ele vai ser definido como quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Tem um errinho aqui, vamos voltar. Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Certo? Bom, no gravitacional britânico, a gente também vai definir a massa, que é o slug, pela segunda lei de Newton. Então, é a força, que é 1 libra-força, é igual, né, a massa de um slug vezes a aceleração de 1 pé por segundo ao quadrado. Então, dessa forma, o meu slug ele vai ser igual a libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por pé. Tranquilo? Bom, e o último sistema é o sistema inglês de engenharia. Né? Ele é definido pelas dimensões de força, massa, comprimento, tempo e temperatura. Né? A unidade de força é a libra-força, a unidade de massa é a libra-massa, a unidade de comprimento é o pé, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de temperatura é o grau Rankine. Bom, no sistema inglês de engenharia, a definição é a seguinte, que 1 libra-força é igual a massa de 1 libra-massa vezes a aceleração padrão da gravidade, que é igual a 32,2
pés por segundo ao quadrado, né? Bom, o que a gente pode ver aqui? Que essa parte numérica, né, essa multiplicação de 1 vezes 32,2, não dá como resultado aqui 1, né? Então, por que isso acontece? Na verdade, essa nossa equação, né, de força igual a massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton, ela não pode ser utilizada dessa mesma forma no sistema inglês de engenharia. No sistema inglês de engenharia, a nossa equação ela vai sofrer uma pequena modificação. Então, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração, mas a gente vai dividir aqui por uma constante, que é um GC. Tá? Bom, então, para a gente ter essa igualdade correta, né, qual é o valor numérico do meu GC? O meu GC, né, é bem fácil aí da gente ver, o meu GC vai ter que ser igual a quanto? 32,2, né, porque para dar o valor aqui de 1, eu vou ter que multiplicar 1 vezes 32 e vou ter que dividir por 32,2, certo? Então, o valor numérico do GC, ele tem que ser igual a 32,2. E qual que é a unidade desse GC? O GC, ele vai ter unidade aqui, ó, de massa vezes a unidade de aceleração dividido pela unidade de força. Então, a unidade de massa, libra-massa, vezes a unidade de aceleração, é pés por segundo ao quadrado. Então, vou colocar o pé aqui. O segundo ao quadrado vai estar dividindo. Dividindo também a gente vai ter a libra-força. Então, libra-força vezes segundo ao quadrado. Certo? Então, essa é a unidade do GC. Né? Então, o GC ele vai ser igual a quanto? O GC vai ser igual a 32,2 libra-massas vezes pés por libra-força vezes segundo ao quadrado.